Olá, olá! Bom sábado, bom final de semana para todos vocês. Ontem à noite, final da tarde, início da noite na costa oeste dos Estados Unidos, noite aqui no Brasil, a gente teve uma troca importante aí para dois times. Não é uma troca que muda a cotação para Super Bowl e tudo mais, mas é uma troca importante. E como é uma troca de quarterback, que não é tão comum nessa época do ano, pode acontecer do Kirk Cousins, mas Geno Smith é um quarterback hoje melhor do que o Kirk Cousins em termos de expectativas, né? O Cousins jogou machucado no final da temporada passada, mas hoje é mais confiável o Geno Smith. Eu resolvi, por conta disso, trazer de volta um quadro que voltaria só na semana que vem, no pós-free agency, que é o Vencedores e Perdedores. E eu fiz isso primeiro porque eu estava com saudade desse quadro, imagino que muitos de vocês também. Segundo, porque eu acho que é bom para dar um panorama aqui, tá? Porque eu acho que não tem necessariamente alguém que sai perdendo nessa troca muito forte, né? Eu até tive alguma dificuldade de colocar os perdedores aqui, fui um pouco criativo para a gente pensar mais no curto e no longo prazo e tudo mais. Mas a primeira coisa que eu queria falar para vocês é isso, é que é uma troca que eu acho que para os três envolvidos, Geno Smith, Las Vegas Raiders e Seattle Seahawks, ela é positiva. E antes de eu entrar aqui e destrinchar, por que eu acho isso? No primeiro motivo. No primeiro momento, perdão. Falei primeiro motivo. Primeiro momento. No segundo momento, talvez não tanto para Las Vegas. Eu vou falar sobre isso também. Mas no primeiro momento, os Raiders têm uma opção melhor do que já tiveram no passado recente, nos 3 últimos anos, né? Uma opção melhor do que o Jimmy Garoppolo, uma opção melhor que o Aidan O'Connell, uma opção melhor que o Gardner Minshew. Vou espirrar. Uma opção melhor do que esses quarterbacks. O Geno Smith é a linha média da NFL, considerando a temporada passada. Eu vou pensar quem vai ser o quarterback da linha média neste ano. Temos a linha de Geno nesse momento, como vocês que acompanham o canal há bastante tempo sabem. E eu acho que para Seattle, num curto prazo, é positivo. O Geno Smith, para ele é positivo também, porque ele não ia conseguir um novo contrato em Seattle e deve conseguir esse novo contrato em Las Vegas. Para o Pete Carroll é positivo, porque ele quer mostrar que ele ainda pode ganhar agora. E o time manteve o Max Crosby num curto prazo, isso é positivo. E agora tem um quarterback melhor do que já teve desde a saída do Derek Carr. E hoje o Geno Smith é um quarterback melhor que o Derek Carr, inclusive. E para o Seattle Seahawks eu acho que é positivo também porque são novos ares. E pelo menos indica que o time quer se mexer. Nessa semana eu fiz um vídeo sobre o DK Metcalf e eu mencionei exatamente isso. Assim, gente, já deu de Geno Smith, vamos seguir em frente. Situação diferente para os Raiders, que é um time que está bem mais abaixo do que Seattle nas últimas temporadas, né? Precisa de um pouco de estabilidade. E, num primeiro momento, o Pete Carroll quer restabelecer a cultura para depois pensar em voos mais altos. Seattle está acima, mas Seattle ficou no limbo e chegou no teto com o Geno Smith. Isso é o início do que eu queria falar para vocês. Agora vamos aos vencedores e perdedores. Antes dos vencedores e perdedores, eu peço para que você dê like nesse vídeo. E se você está vendo o botão, principalmente se está no Brasil ou na Turquia. Eu não sei se tem muita gente na Turquia, talvez você queira fazer um transplante capilar, está aí na Turquia. Mas no Brasil e na Turquia são dois mercados que tem o botão hype aqui no YouTube e ajuda esse vídeo a chegar mais longe em mais pessoas. Isso é muito importante pra gente, especialmente no off-season, e o like sempre também. Para o like, eu agradeço. Para mais conteúdo, assina o Like Plus, tá? Foram 10 vídeos nessa semana, daqui a pouco eu falo sobre de novo. Primeiro vencedor, os vencedores aqui no caso, são os quarterbacks free agents. Aaron Rodgers, Sam Darnold, Justin Fields, Russell Wilson nesse caso não, daqui a pouco eu falo por quê. Mas essa galera é vencedora porque é mais um time em potencial, ou seja, mais demanda para um quarterback. Então o valor deles melhora por conta disso, oferta e demanda. Com mais demanda a oferta se mantém, o valor sobe. Então esses saem como vencedores. Daqui a pouco eu falo as especulações que a gente tem. Aliás, vou falar agora. De acordo com o Bob Condora, que cobre o time, Aaron Rodgers está sendo considerado, Sam Darnold está sendo bem considerado, Justin Fields e o Kirk Cousins se os Falcons cortarem o Cousins. Não uma troca pelo Cousins, mas se cortarem. Lembrando que a troca do Geno Smith foi por uma terceira rodada. O Russell Wilson, de acordo com o Condora, está fora dos planos. Eu acho que não faria muito sentido uma volta do Russell Wilson, né? Seria mais danoso do que qualquer outra coisa. Acho que já passou, era Russell Wilson. Seattle tem que seguir em frente sem nenhum tipo de melancolia e de nostalgia, porque o Russell Wilson não é o quarterback que já foi em Seattle. Eu acho melhor deixar na lembrança aquele quarterback da época de Seattle do que o torcedor ter que conviver com o Russell Wilson de 2024, sendo muito sincero. Não acho uma boa ideia e eu acredito que Seattle também não ache. Então fica entre Aaron Rodgers e Sam Darnold, principalmente, tá? O Justin Fields correndo por fora. O Fields deve ter mercado para continuar em Pittsburgh e talvez o New York Jets. Olho nisso. O segundo vencedor é o Pete Carroll, porque é muito nítido pela montagem de comissão técnica que o Pete Carroll fez e do contrato do Max Crosby, que o Pete Carroll imagina que dê para ganhar agora. E o ganhar que eu digo é brigar pelo wild card.
uma contratação, uma troca como essa pelo Geno Smith dá mais estabilidade para o time e quem sabe sim os Raiders num curto prazo possam brigar pelo wild card. O objetivo principal aqui, eu acho, dos Raiders e do Pete Carroll é reestabelecer a cultura no time, tá? Os Raiders, lembrando, não são bons mesmo há pelo menos aí 10 anos, tá? 9, 10 anos, 2015, 2016, ainda na era Derek Carr. E realmente não são bons há mais de 20 anos. O último time bom dos Raiders foi no início do século. 2002 eles chegaram no Super Bowl, ainda tinha um time competitivo 2001 e 2003, mas mais ou menos nessa época com o Rich Gannon. Rich Gannon, que inclusive era o exemplo que eu usei na época que a gente tinha o Geno Smith titular de Seattle pela primeira vez. Em 2022 eu estive em Seattle para cobrir a volta do Russell Wilson ao CenturyLink Field. Estava nesse jogo com o Ari, com a equipe da ESPN, e eu participei de todas as coletivas ao longo da semana e perguntei para o Pete Carroll sobre essa questão do Geno Smith, da empolgação dele com o Geno e tal. E eu lembro que num dos boletins no League ou no Sports Center, não lembro exatamente quando, eu citei o exemplo do Rich Gannon, que o Pete Carroll estava muito empolgado tal, mas é muito raro um quarterback demora a desabrochar e que produz mais tarde na carreira depois dos 30 anos. Nos esportes como um todo, né? No futebol eu lembro um exemplo, o Luca Toni, atacante da seleção italiana em 2006 e jogava no Palermo, se eu não me engano, naquela época. O Luca Toni, ele foi mais produtivo depois dos 30, mas é muito difícil um atleta explodir depois dos 30 anos. E o exemplo que eu usei da NFL foi o Rich Gannon, quarterback dos Raiders, em 2002, na última vez que o time chegou ao Super Bowl. Então, coincidências à parte, o Rich Gannon, ex-quarterback dos Raiders, agora o Geno Smith, que pode ser um outro exemplo de um quarterback que demora para desabrochar, mas desabrocha, em certa medida, né? Não virou um top 5 na NFL, mas o Geno Smith agora no Las Vegas Raiders. Eu acho que o Pete Carroll é um vencedor porque ele volta a trabalhar com um quarterback que ele conhece e os melhores anos do Geno Smith foram com o Pete Carroll. O terceiro vencedor é o Brock Bowers, porque se o Brock Bowers foi o melhor tight end da NFL no ano passado e uma menção mais do que honrosa ao prêmio de calor ofensivo do ano, com os quarterbacks que os Raiders tiveram, Gardner Minshew, Aidan O'Connell e Desmond Ridder, com o Geno Smith a tendência é que o Brock Bowers produza ainda melhor e ainda mais. Olho no Bowers se você joga fantasy, porque a produção dele pode ser bem interessante na próxima temporada. Excelente jogador, o Brock Bowers, escolha de primeira rodada, foi muito bem no college e já mostrando no seu primeiro ano de NFL, mesmo com os quarterbacks horríveis que os Raiders tiveram, que ele tem tudo para ser um bom jogador na liga. O quarto vencedor é o DK Metcalf. Por que eu coloco o DK Metcalf como um vencedor? Porque ele pediu para ser trocado e Seattle já sinalizou que está no mercado e que está disposto a trocar peças do ataque. O DK Metcalf é uma peça mais importante que o Geno Smith? Eu acho que sim. É um wide receiver melhor do que o Geno Smith é como quarterback? Sim, também. Mas eu acho que isso sinaliza que existe pelo menos vontade de Seattle de ouvir propostas e pode acontecer a qualquer momento uma troca, tá? Os Packers estão muito quentes nessa possibilidade, mas eu não descarto o Chargers e eu não descarto o Patriots, como eu falei sobre num vídeo mais cedo nessa semana. E por fim, o último vencedor, o quinto vencedor é o Geno Smith, porque ele deve conseguir um novo contrato em Las Vegas, coisa que ele não conseguiu aí em Seattle, e os melhores anos do Geno Smith foram com o Pete Carroll. Agora, parcialmente um vencedor. Por quê? Porque no ano passado, especialmente, houve muita diferença do Geno Smith pressionado para o Geno Smith não pressionado. E embora Seattle tivesse problemas no meio da linha ofensiva, na minha visão, Las Vegas tem um problema como um todo na linha ofensiva. Então ele pode ter problemas aí nessa próxima temporada se o time não reforçar legal essa linha ofensiva. A free agency é fraca na posição de linha ofensiva como um todo, guard e offensive tackle. Tanto é que os Bears trocaram por 2 guards aí, recentemente, nessa última semana. Destaque para o Joe Thuney. E em meio a isso, os Raiders precisam olhar com carinho no draft, tá? Precisam reforçar essa linha ofensiva. Talvez só o Colton Miller seja um jogador que tenha um pouco mais de respeito nessa linha. Então, olho no Geno Smith não pressionado e fora o Brock Bowers também não tem muitas armas no corpo de recebedores. Perdedores, num primeiro momento, num curto prazo, o torcedor de Seattle. Por quê? Eu sei que o Geno Smith chegou meio que no teto de produção, eu acho que não dava mais para continuar com ele e talvez o time draft um quarterback, tá? Mesma coisa para os Raiders. Eu consigo ver os Raiders e os Seahawks draftando o Jackson Dart, por exemplo, Joe Miss no final da primeira rodada ou início da segunda, né? Eles teriam que se movimentar nesse caso, os Raiders descerem, os Seahawks também descerem ou subirem para o final da primeira rodada. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. O Jackson Dart não está pronto, na minha visão, para ser titular agora, mas com o quarterback ponte, que os Seahawks e os Raiders podem ter, o Geno Smith com um quarterback ponte nesse caso, aí pode ser interessante. Mas no curto prazo, eu acho que são perdedores os torcedores dos Seahawks, porque isso pode indicar
que o time vá com uma opção pior do que o Geno Smith para essa próxima temporada. Então, num curto prazo, pode ser aí desagradável. O Justin Fields, por exemplo, é uma opção pior que o Geno Smith. Se o Justin Fields for a opção de Seattle para ser titular, bom, eu sei o que eu estou falando. Eu tenho lugar de fala. Não vai ser legal. No médio prazo, olha, eu acho que não é mais limbo, tá? Eu acho que Seattle está se reestruturando. Acho que não dá mais para falar em limbo, não. Especialmente se trocar o DK Metcalf. Aí vai dar para perceber com muita clareza que o time entendeu que vai precisar dar um passo para trás para dar os dois para frente. Estou usando bastante essa expressão. Num segundo momento, vamos ver o que vai acontecer com o Seattle, tá? Mas num primeiro e curto prazo, aí eu colocaria o torcedor como um perdedor que pode ter um quarterback pior ou ter que lidar com a novela do Aaron Rodgers, que eu não acho que é positivo. Segundo perdedor é a AFC Oeste, porque os Raiders, antes do Geno Smith, sem solução na posição de quarterback, estavam bem isolados como quarta força. E agora com o Geno Smith, Brock Bowers, a manutenção do Max Crosby, esse time pode ser que não brigue pelo Super Bowl num curto prazo e tal, mas pode ser que roube uma vitória ou outra aí dos outros 3 times da divisão. Vale lembrar que até a interceptação retornada para touchdown do Pat Surtain, no primeiro duelo contra os Broncos, os Raiders estavam na frente no placar. E vale lembrar que se não fosse aquela lambança no final, falta e tudo mais, os Raiders tinham uma chance de vencer Kansas City no Natal. Então, no Natal ou no Black Friday? Enfim, agora não lembro, no final do ano. Então, olho nisso, acho que foi no Black Friday. Olho nisso, tá? Porque os Raiders ficam um pouquinho mais fortes ou menos fracos. Então, podem incomodar um pouco mais Chargers, Chiefs e Broncos. Essa aqui eu fui criativa. Os 49ers são perdedores, porque o Geno Smith sai da divisão. Contra times nos 3 últimos anos que o Geno Smith enfrentou pelo menos 2 vezes, os 49ers é o time, né, contra o qual ele tem os piores números. É o pior rating, 52. O Geno teve 1 vitória e 4 derrotas em temporada regular. E contra os 49ers em temporada regular, 2 touchdowns e 5 interceptações. Então acho que os 49ers saem um pouco como perdedores aí do Geno Smith deixar Seattle, porque o Geno estava no bolso da defesa aí de Santa Clara durante algum tempo. Por fim, quarto perdedor, e aqui talvez, no longo prazo, o torcedor de Oakland. De acordo com Jordan Schultz, a tendência é de uma renovação com o Geno Smith. Vamos ver como vai ser esse contrato. Agora, pode ser que o limbo de Seattle seja transferido para Las Vegas. Geno Smith não é solução para médio e longo prazo. Geno Smith é solução para no máximo 2 anos. Vamos ver como esse contrato vai ser estruturado, se ele de fato acontecer e aí uma renovação acontecer como indicam os insiders nos Estados Unidos. Agora, manteve o Max Crosby, trouxe o Geno Smith, legal, e o resto do elenco? Num longo prazo, ainda há bastante trabalho a ser feito. Eu só espero que Seattle que Las Vegas honre o slogan, o motto que o Al Davis criou para esse time. Comprometimento com a excelência e não comprometimento com a mediocridade. Porque o Max Crosby, no ano passado, não foi o mesmo Max Crosby. Eu tenho medo que ele não volte a ser o Max Crosby de 70 pressões por ano. E o Geno Smith é exatamente a linha média da NFL. Então vamos ver como vai ser esse comprometimento e se o time se mexe neste ano ou no ano que vem para ter um sucessor do Geno Smith. Mas num curto prazo, claro, Las Vegas fica menos pior. Eu acho que pode ser o caso, porque vale lembrar que quando o Pete Carroll começou a jornada dele nos Seahawks, o Pete Carroll trouxe o Matt Flynn num contrato de free agent bem caro. O Matt Flynn era reserva do Aaron Rodgers e quando entrou fez um trabalho sólido. Mas em Seattle ele perdeu a posição para uma escolha de 3ª rodada no draft 2012. Esse quarterback é Russell Wilson e aí deu muito certo. Eu espero que o Pete Carroll mantenha essa mentalidade de apostar aí um jogador que seja neste ano, seja no próximo, para tentar pensar no médio e no longo prazo e não só em brigar pela Sul-Americana, não só brigar potencialmente pelo wild card e ter uma campanha de 9-8. Beijo carinhoso, bom final de semana para todos vocês. A gente volta segunda-feira com 7 coisas que você precisa saber sobre a Free Agency. A gente volta com a cobertura da Free Agency à noite, na segunda-feira, arredondando tudo. A gente volta na terça, na quarta, com muito conteúdo. Quarta-feira que vem tem o Semana NFL. O mercado abre na segunda-feira, na prática, tá? Que é quando os times podem talaricar, podem mandar zap, responder story com foguinho. Não respondam story com foguinho. Você tá querendo dar em cima de alguém? Dê em cima de verdade. Não precisa, claro, ser escancarado, né? Tipo, nossa, ficou linda com esse biquíni. Não precisa ser desse jeito. Ou às vezes também pode ser o caso. Mas foguinho não. Foguinho é muita covardia, gente. Não responda story com foguinho. Puxa assunto, por favor. É muito preguiçoso. Por favor. Muito beijo na boca. Tchau, gente. Bons bloquinhos para quem vai em bloquinho nesse final de semana. E a gente volta na semana que vem com mais. Fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima. Bye!